Leitura bíblica de hoje, dando continuidade à nossa série Descansar em Deus, nós vamos entender que descansar é um ato de fé. Fé em quem? Fé em quem nos dá a certeza de que um dia nós vamos alcançar a salvação. Então, nós vamos começar entendendo o seguinte: descansar em Deus é um ato de fé. Quando confiamos em sua soberania, não precisamos controlar tudo. A fé nos leva ao descanso. Vamos abrir em Hebreus, o capítulo é o 11, nós vamos começar do versículo 1. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A fé é a certeza daquilo que não vemos, mas que esperamos em Deus. Quem tem fé tem tudo. Quem tem fé tem a esperança. Quem tem fé tem a certeza que Deus já fez tudo em prol da nossa salvação. Quem tem fé consegue descansar para ter uma vida tranquila, não longe de problemas ou longe das tribulações, mas a certeza que mesmo passando por tribulações, vamos vencer, porque Cristo Jesus está conosco. Então, quando entendemos que a fé ela vem pela sabedoria e pelo conhecimento, e principalmente por se aprofundar naquilo que a gente estuda referente às Escrituras Sagradas, conseguimos ter uma vida não menos difícil, mas uma vida mais tranquila, porque possuímos aquilo que é necessário para o nosso descanso. Entendemos que o controle de nossas vidas não está em nossas mãos, mas sim nas mãos daquele que tem tudo para nos ajudar. Vamos lá em Marcos, Evangelho de Marcos, o capítulo é o 11, nós vamos ler do versículo 22 em diante. Respondeu Jesus: tenham fé em Deus, e eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Aqui é o próprio Jesus falando para nós, tanto para os apóstolos quanto para a gente no dia de hoje. Tenham fé, alimentem a sua fé. Como que a gente vai alimentar a nossa fé? Alimentando, estudando as Escrituras e confiando naquele que prometeu e que é fiel para cumprir. Aqui, Cristo Jesus, ele diz, eu lhes asseguro, eu quem? O próprio Jesus, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se ao mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Jesus, ele diz para colocarmos a nossa fé nele mesmo. Diz, mesmo que a gente diga para um monte, para ele se transportar de um local, mas é aquilo, existe uma condição junto com a nossa fé. A nossa fé, ela tem que vir junto de uma condição e não duvidar em seu coração. A condição é não duvidar. Quando não duvidamos e colocamos a nossa fé em quem realmente pode mover montanhas, acalmar tempestades e principalmente modificar tudo à nossa volta. Jesus, quando ele diz tenham fé, ele está fazendo uma afirmação para termos fé, guardar o nosso coração em fé. Fé em quem? Fé nele e no próprio Deus, né? E não duvidar em seu coração, mas
crer que acontecerá o que diz. Se você disse para a montanha, para ela ir para o mar, e você acreditar, você crer de todo o seu coração, a montanha, ela vai se atirar ao mar. Mas devemos crer, depositar a nossa fé. O que é crer? Colocar fé, dar crédito àquilo que acreditamos. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim lhes sucederá. Devemos colocar fé naquilo que pedimos. E pedir da forma correta. Como devemos pedir a Deus? Devemos pedir colocando que seja feita a sua vontade, ou seja, a vontade de Deus. Quando entendemos que a vontade de Deus ela é soberana à nossa vontade, nós vamos ter o descanso de entender que, mesmo que nosso pedido não seja aceito por Deus, nós vamos aceitar, porque Deus sabe o que é melhor para nossas vidas. Lá na oração do Pai Nosso, no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 6, quando o próprio Jesus, ele faz a oração, ele começa no versículo 9. Vocês orem assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ou seja, a vontade de Deus, ela tem que ser feita tanto aqui na terra quanto é no céu. Mas nós devemos entender o seguinte: quando Marcos fala que nossos pedidos, portanto eu lhes digo que tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já o receberam e assim lhes sucederá. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no, para que também o Pai Celestial lhes perdoe dos seus pecados. Versículo 25. Ou seja, o porquê que essa oração, esse pedido de Marcos capítulo 11, ele está diretamente ligado a Mateus capítulo 6, porque quando pedimos ao Pai que seja feita, devemos pedir que seja feita a vossa vontade, a vontade do Pai, a vontade de Deus. E assim entenderemos que se Ele nos deu aquilo que pedimos, amém. Se Ele não nos deu, amém também. Porque Deus sabe tudo aquilo que vai nos desviar da sua vontade, tudo aquilo que vai nos transformar. E devemos entender e ter maturidade suficiente para sermos gratos, porque o não de hoje vai ser o sim de amanhã. O não de hoje pode se tornar o sim de amanhã. Vamos lá em Salmos? Salmos 37, versículos 3 ao 5. Porque descansar e ter fé estão ligados. Confia no Senhor e faça o bem. Assim você habitará na terra e descansará e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. Ou seja, descansando em Deus, tendo fé nele, é Ele quem endireitará os nossos caminhos e Ele agirá a nosso favor. O salmista, quando ele coloca essas informações para nós no dia de hoje, ele coloca dizendo o seguinte: confie no Senhor e faça o bem. Se fizer o mal, a gente já sabe o que acontece. Assim você habitará na terra e desfrutará a segurança. Deleite-se no Senhor e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Obediência. Obediência é o caminho, é a porta que devemos abrir para termos os nossos pedidos atendidos. E mesmo que não sejam atendidos, teremos a maturidade de entender que o próprio Deus é Ele quem está cuidando de tudo. Entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele agirá. É o próprio Deus que age em nossas vidas. É o próprio Deus que cuida
dos nossos caminhos. Vamos para Romanos? Romanos 15, o versículo é o 13. Que o Deus das esperanças o enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, quando depositamos a nossa confiança, nossa esperança, quando que Deus, Ele que nos enche, né, de toda alegria e paz por toda a confiança nele, para que a gente transborde na esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, fizemos nossas orações, fizemos nossas súplicas, entregamos a Deus nossos medos. Agora, o que devemos fazer é descansar. Descansar e deixar que Deus faça a nossa vida ser diferenciada. E com essa fé que nós permaneçamos e que a gente permanece firme em Deus, é isso que alicerça as nossas vidas. A fé é o fundamento do descanso, porque nós cremos, entramos no descanso. Hebreus 4:3. Descansar em Deus não é parar de agir, mas confiar que Deus está no controle, mesmo quando não vemos o resultado. Estamos no meio do turbilhão de emoções, no olho do furacão. Quando a gente descansa em Deus, a gente entende que o controle das nossas vidas está nas mãos de quem tem o resultado. Mesmo que a gente não consiga ver saída, mesmo que a gente não consiga entender o que está acontecendo em nossas vidas, mas nós confiamos em Deus e confiamos em Cristo Jesus. Só quem crê verdadeiramente consegue descansar. Quem duvida vive ansioso, tentando resolver tudo. Eu confesso a vocês que muitas das vezes eu tento resolver as coisas do meu jeito. Eu vejo que as coisas não estão indo como eu queria que fosse e acabo metendo os pés pelas mãos. Sou uma pessoa ansiosa e preciso entender que descansar é muitas das vezes deixar que Deus faça a obra na minha vida. E para mim é muito difícil descansar, porque eu sou acostumada a resolver tudo. Então, o descansar não é eu agir e fazer tudo do meu jeito, mas entender que Deus tem o jeito perfeito para fazer todas as coisas. Nós temos o exemplo lá de Abraão. Abraão, ele teve fé. Vamos ler Romanos 4. Romanos 4, o versículo é o 20 e o 21. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus, estando plenamente convencido de que ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Aqui, Abraão está contra toda a esperança, e na esperança dele ele creu. Abraão creu na promessa de Deus, mesmo sem ver o filho, e por isso não se desesperou, mas descansou na fidelidade de Deus, como explica Romanos 4, 20 a 21. Quando a fé amadurece, ela produz paz. Quando temos fé, nós temos paz. A paz, ela vem presa, unida, unificada na fé. O descanso e a fé, ele andam de forma cíclica. Um completa o outro. Um completa o outro. Nós descansamos porque temos fé. E como diz lá em Hebreus 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus.
Deus quer que alicercemos a nossa vida em fé, porque a fé, ela produz a esperança. E dentro dessa esperança, nós vamos aprender a descansar. Mateus 11, 28 e 29 descreve que a prova é a fé. Quando Jesus nos convida, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. O nosso descanso, que vem da nossa fé em Cristo Jesus, depositar a nossa fé em quem realmente pode nos dar o descanso. Jesus, quando ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, ele está nos instruindo da seguinte forma: tá cansado? Tá sobrecarregado? Tá ansioso? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhe darei descanso. O próprio Jesus é quem nos oferece o descanso. O nosso Shabat é ele, o próprio Jesus. Porque quando lançamos sobre ele nossos medos, nossas ansiedades, nossas frustrações, nossos defeitos, Jesus, ele entra, ele faz uma faxina, retira tudo aquilo que não é bom, tudo aquilo que não provém dele. É ele mesmo quem retira das nossas vidas e nos entrega o descanso. E assim, juntos com Cristo Jesus, depositando nossa fé e acreditando, dando crédito que ele vai nos ajudar. É ele quem nos ajuda. O cuidado de Deus, o cuidado de Cristo Jesus são tão grandes que se a gente sentar aqui para conversar sobre testemunho, tenho muitos momentos aos quais eu me meti em enrascada e o próprio Deus veio e me deu socorro, me deu ajuda, me direcionou. O cuidado de Deus para com a nossa vida é muito grande. Então, no dia de hoje, nós vamos aprender que descansar em Deus é um ato de fé. Quando confiamos em sua soberania, não precisamos controlar tudo. A fé nos leva ao descanso. Fé em quem? Fé em Cristo Jesus. Depositemos nossa fé e nossa esperança em quem realmente pode mudar e modificar as nossas vidas. Alicerçando a nossa fé em quem? Em Cristo Jesus e principalmente na sua palavra. E assim, o Deus da paz que cuida de mim e de você, é Ele quem age a nosso favor. Amém? Vamos orar? Paizinho amado e querido Deus, graças te damos por mais um dia que se chama hoje, Senhor. Obrigada, Pai, por mais um dia, por mais um fôlego de vida, pelas tuas misericórdias que são grandes em nossas vidas. Pai, o Senhor diz que se a nossa fé for do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos ver o extraordinário do Senhor. Então eu te peço, Paizinho, entre com o seu extraordinário em nossas vidas. Modifique o nosso coração, modifique a nossa mente. Ajuda-nos, Pai, a sermos melhores para Ti. Aumenta a nossa fé, Pai, dia a dia, como uma semente plantada. Primeiro nascem as raízes, que são o fundamento, depois o tronco é exposto para fora, e assim começam a crescer as folhas, e assim a árvore ela começa a pegar tamanho, maturidade e a render frutos, Pai. Que nós, como seus frutos, Pai, possamos render a muito mais, cada vez mais frutos para a Tua glória, Senhor. A Tua glória é o que nos basta, a Tua graça é o que nos basta. Ajuda-nos, Senhor, a sermos melhores para Ti. Que os nossos erros e as nossas falhas sejam perdoadas pelo Senhor, assim como temos o dever de perdoar ao nosso próximo, Pai. Tome-nos em Tuas mãos, dirija nossas vidas. Hoje eu oro e já Te agradeço em nome de Jesus. Amém.